uma das últimas cartas de Putin na Europa Oriental está silenciosamente escapando. A Moldávia, o pequeno país que a Rússia controlou por 30 anos através de energia, soldados, língua e cultura, está desafiando Putin. E está fazendo isso não com armas, mas cortando sistematicamente todas as pontes deixadas da era soviética, uma por uma. E o Kremlin não é forte o suficiente para impedir isso. Putin veio com ameaças de gás, ameaças militares, ameaças de caos interno e impôs a língua russa. Mas cada movimento que Putin fez foi sistematicamente liquidado pela Moldávia e pela Romênia. Agora, eles estão indo a todo vapor para mudar a energia, a logística e a arquitetura soviética que mantinham o país refém. E se a Moldávia tiver sucesso, outros seguirão. Como abordamos em detalhes em nossos vídeos anteriores, a Moldávia desferiu 2 golpes pesados em abril. No dia 8 de abril, o decreto para se retirar da CEI foi assinado. A base legal de manutenção da paz para 1.500 soldados russos na Transnistria desmoronou. 8 dias depois, o comandante russo Zelenkov e oficiais superiores foram expulsos, e a rotação de tropas e a logística foram bloqueadas. O Kremlin ameaçou: vamos proteger 220 mil cidadãos russos. Mas não há como chegar à Transnistria. A terra está fechada, o ar se foi, o mar se foi. 1.500 soldados estão isolados, e a Moldávia agora selou legalmente essa força isolada também. Mas cortar laços legais foi apenas o começo, porque o que realmente ligava a Moldávia à Rússia não eram os acordos no papel, mas os gasodutos subterrâneos e os trens nos trilhos. A separação energética está quase completa. Quando o trânsito de gás russo através da Ucrânia terminou em janeiro de 2025, a Moldávia ficou efetivamente cortada do gás russo. O gás europeu via Romênia o substituiu. O gasoduto Iazi, Ungheni-Chisinau, tornou-se a nova espinha dorsal energética do país. A integração elétrica acelerou com um pacote de apoio de 250 milhões de euros da União Europeia. O significado dessa desvinculação é muito claro. A Rússia usou a energia como arma por 30 anos. Todo inverno, a ameaça de "vamos cortar o gás" mantinha a Moldávia na linha de Moscou. Agora essa arma é ineficaz porque a Moldávia não precisa mais do gás russo, e a usina MGRS, na Transnistria, foi forçada a mudar para carvão. A pressão econômica na região está aumentando. No transporte e na logística, a transformação é ainda mais profunda. Por 30 anos, a Moldávia usou o padrão de bitola larga da era soviética. Este detalhe técnico impôs fisicamente a dependência do sistema logístico da Rússia. Agora o país está fazendo a transição pela primeira vez em sua história para o padrão europeu de bitola. A construção da linha Ungheni-Chisinau começará em 2027. As velocidades dos trens alcançarão 160 km, e ela se conectará diretamente à rede transeuropeia de transportes da União Europeia, TEN-T. Novas pontes padrão de rodovia estão surgindo sobre o rio Prut com a Romênia. A construção começou em 2025 para ser concluída em 2027. Essas pontes não são apenas conexões físicas. Elas são os símbolos mais concretos de que a Moldávia voltou seu olhar para o Ocidente. Parece que a Moldávia está seguindo uma estratégia muito calculada aqui. Contornar a antiga infraestrutura soviética dependente da Rússia e construir uma nova infraestrutura conectada à Romênia e à União Europeia. Eles não estão arrancando os trilhos antigos, mas estão colocando novos em direção ao oeste. Eles não estão fechando os antigos oleodutos, mas estão puxando novos da Romênia. O resultado é o mesmo. O acesso logístico da Rússia está sendo cortado, o acesso à Transnistria está se tornando mais difícil e a Moldávia está se integrando fisicamente à Europa. E o papel da Romênia aqui é extremamente crítico. A Romênia elevou-se a uma posição de garantidora na segurança energética da Moldávia, fornecendo não apenas gás e eletricidade, mas também treinamento militar, investimento em infraestrutura e apoio diplomático. A afinidade linguística e cultural entre os dois países torna essa aproximação natural. A distância artificialmente criada durante o período soviético entre duas nações de língua romena está agora se fechando. Essa sinergia também cria pressão indireta sobre a Transnistria. A principal fonte de energia da região, a usina MGRS, operava com gás russo. Quando o gás foi cortado, foi forçada a mudar para carvão. A produção caiu, os custos aumentaram e a economia regional contraiu. A Moldávia está conscientemente usando essa pressão econômica. A dependência da Transnistria em relação a Chisinau aumenta um pouco mais a cada mês. Os gasodutos foram cortados, os trilhos foram alterados, as pontes voltaram-se para o oeste.
Mas a influência mais profunda da Rússia sobre a Moldávia não era física, era cultural. E a Moldávia agora também abriu essa frente. Em 7 de maio de 2026, o parlamento moldavo tomou uma decisão altamente controversa. Declarou o romeno como a única língua de trabalho do parlamento. A tradução automática de documentos para o russo foi removida. Limites de tempo foram impostos aos discursos. Partidos de oposição pró-russos e de direita saíram em protesto, mas a lei foi aprovada. Esta decisão pode parecer pequena por si só, mas quando se considera o contexto, seu significado é enorme. Durante a era soviética, o russo era a língua administrativa de facto da Moldávia. As instituições estatais operavam em russo. A educação era amplamente oferecida em russo. E essa hegemonia linguística formou a base da influência cultural da Rússia, porque quem controla a língua de um povo também molda seu pensamento. Agora, a Moldávia está sistematicamente rompendo essa hegemonia. No currículo educacional, a era soviética é agora ensinada como ocupação e colonialismo. A narrativa da Rússia de vitórias compartilhadas está sendo rejeitada. No currículo de 2027, o ensino da língua russa está passando de obrigatório para um curso eletivo focado na comunicação prática. E o Ruski Dom, o Centro Oficial de Ciência e Cultura da Rússia, será fechado em julho de 2026. A dimensão estratégica desse desacoplamento cultural não deve ser subestimada. O poder brando da Rússia, sua capacidade de manter países sob influência além da ameaça militar, depende em grande parte da língua, educação e instituições culturais. A Moldávia está liquidando essas instituições uma por uma, zerando o poder brando da Rússia. O Kremlin caracteriza isso como russofobia e genocídio cultural, mas o lado moldavo define como descolonização. E essa descolonização está ocorrendo não apenas em instituições oficiais, mas também na memória social. No mundo literário, uma onda de romances abordando o passado soviético se formou na última década. Escritores como Vladimir Beslaga e Tatiana Tibolyak estão processando o trauma soviético, a experiência de ocupação e a busca pela identidade nacional. Estas obras são publicadas em cooperação com editoras romenas. A ruptura cultural está se materializando também na literatura. Em relação aos monumentos soviéticos, a Moldávia está seguindo uma abordagem equilibrada. Não há demolição automática, mas a reavaliação e a realocação estão sendo discutidas. O Ministério da Cultura publicou um procedimento transparente em outubro de 2025. Isso moveu o processo de provocação para um canal institucional. Um processo semelhante foi concluído anos atrás na Letônia e na Estônia, mas esses países eram membros da OTAN e da União Europeia, com fortes garantias de segurança por trás deles. A Moldávia é constitucionalmente neutra, o que significa que está fazendo essa desvinculação com menos garantias de segurança. A resposta para o que alimenta essa coragem é simples. A Rússia estar presa na Ucrânia oferece à Moldávia uma janela de oportunidade sem precedentes, e a geração mais jovem apoia essa mudança. O uso da língua romena já está aumentando. A orientação para a União Europeia está se fortalecendo, e a nostalgia soviética está diminuindo. A tendência demográfica da sociedade moldava favorece o governo Sandu, e essa tendência pode estar se aproximando de um ponto sem retorno. O vínculo legal foi cortado. A linha de energia foi cortada. Os trilhos foram mudados. A língua mudou. O que resta é a última fortaleza da Rússia na Moldávia, a Transnistria, e a Moldávia agora está cercando essa fortaleza também. Em fevereiro de 2026, o governo moldavo preparou um documento abrangente de reintegração pela primeira vez em sua história. Abordagens fundamentais para o processo gradual de reintegração da região da Transnistria. Este documento foi apresentado ao Comissário de Alargamento da União Europeia em Bruxelas em março, e é o primeiro plano abrangente que a Moldávia preparou desde a rejeição do Plano COSAC, apoiado pela Rússia em 2003. O coração da estratégia é a economia. A Moldávia está aplicando unilateralmente regras fiscais, aduaneiras e comerciais uniformes em todo o seu território. As empresas transnistrianas já acessam o mercado da União Europeia através do registro moldavo. Em 2025, 71% das exportações da região foram para a União Europeia. A Moldávia está aprofundando essa vantagem, tornando a economia transnistriana dependente de Chisinau. A lei foi cortada. A energia foi cortada. Trilhos viraram. Idioma mudou. Transnistria sitiada.
Esta imagem por si só já é pesada, mas o que realmente assusta Putin não é nada disso. O verdadeiro medo é o precedente. Toda a estratégia pós-soviética de Putin se baseia em uma suposição. As ex-repúblicas soviéticas permanecerão na esfera de influência natural da Rússia. Língua, energia, presença militar e laços culturais sustentam esta esfera de influência. A Moldávia está agora quebrando cada pilar dessa suposição um por um, e se tiver sucesso, outros países podem seguir o mesmo caminho. A Geórgia já está no processo de candidatura à União Europeia. A Armênia está discutindo a retirada da CEI e o governo Pashinyan lembra da falha da garantia de segurança da Rússia em Karabakh em todas as oportunidades. O Cazaquistão está silenciosamente reduzindo o papel dos russos na esfera pública e aprofundando a cooperação energética com a China. Até mesmo o Quirguistão reabriu discussões sobre a transição para o alfabeto latino. Se a Moldávia provar que a ruptura completa com a Rússia é possível e segura, esse efeito dominó pode derrubar a doutrina de 30 anos de Putin sobre o estrangeiro próximo, e a reação do Kremlin confirma esse medo. Em 13 de maio, a Duma Estatal da Rússia aprovou uma lei altamente controversa que autoriza Putin a enviar tropas para o exterior para proteger cidadãos russos em casos de detenção, processo ou perseguição. Embora a lei seja uma regulamentação geral, é interpretada no contexto de mais de 220 mil cidadãos russos e 1.500 soldados na Transnistria. Isso causou séria preocupação na Europa, porque essa lei legaliza a doutrina de proteção que Putin usou anteriormente na Geórgia e na Ucrânia. No mesmo dia, um drone Shahed russo violou o espaço aéreo da Moldávia, sobrevoando Boutsi, Ungheni e áreas próximas à fronteira com a Romênia. O Ministério da Defesa da Moldávia confirmou o incidente e restringiu temporariamente o espaço aéreo, mas não interceptou o drone. Esta violação foi oficialmente explicada como um efeito colateral de ataques direcionados à Ucrânia, mas sua coincidência com a votação na Duma no mesmo dia é notável. Avalia-se que a Rússia pode ter dado à Moldávia a mensagem: não se esqueça, podemos atingir você também. O Kremlin já colocou a Moldávia na categoria de Estado não amigável. As palavras de Lavrov são claras. A Moldávia tornou-se um fantoche do Ocidente e validou a carta da história compartilhada da Rússia. Do ponto de vista de Putin, a Moldávia é a miniatura do cenário da Ucrânia, sendo arrancada da Rússia através da provocação ocidental, cidadãos russos sendo colocados em perigo e laços históricos sendo destruídos. Mas aqui, as cartas de Putin são extremamente limitadas. A intervenção militar direta é quase impossível devido à guerra na Ucrânia. Não há rota de acesso para a Transnistria. A pressão econômica tornou-se ineficaz com o desacoplamento energético. A carta do gás não funciona mais. Os canais diplomáticos estão bloqueados. Embora a Moldávia mantenha comunicação a nível de embaixada, a saída da CEI e as decisões de persona non grata congelaram efetivamente as relações diplomáticas. E ferramentas híbridas, desinformação, ameaças legais, provocações de caos interno, financiamento de partidos pró-Rússia, estão atingindo a capacidade de Stratcom da Moldávia fortalecida com o apoio da OTAN e da União Europeia. Sanções financeiras foram aplicadas ao Partido Shor e ao PSRM. Investigações sobre compra de votos foram iniciadas e unidades de comunicação estratégica contra a mídia russa foram estabelecidas. As ferramentas de soft power de Putin também estão começando a se tornar ineficazes. A carta mais forte restante da Rússia são os 1.500 soldados na Transnistria, mas esses soldados estão efetivamente isolados e seu apoio logístico diminui a cada dia. A rotação não pode ser feita, novos equipamentos não podem chegar e o suprimento está sendo restringido. A Moldávia visa desgastar essa força através de uma pressão lenta. Um dia, esses soldados serão forçados a se retirar ou permanecerão como uma presença sem significado. E uma situação semelhante à contradição de Podisha no Irã também se aplica a Putin. O Kremlin diz: vamos proteger os russos na Moldávia. Mas como? Não há rota de acesso. Não há alavancagem econômica, e a intervenção militar significa retirar forças da frente da Ucrânia, o que Putin não pode permitir. A estratégia da Moldávia usa precisamente esse impasse, transformando a promessa de proteção de Putin em uma ameaça vazia e mostrando a impotência da Rússia para o mundo inteiro. E a cada dia que passa, essa estratégia funciona um pouco mais. Um país com uma população de 3,5 milhões
Um exército de alguns milhares e uma das menores economias da Europa está desmantelando sistematicamente a esfera de influência de 30 anos da Rússia. A CEI foi deixada. A base legal para os soldados russos na Transnistria colapsou. O gás russo foi cortado. A arma energética tornou-se ineficaz. Os trilhos ferroviários estão sendo trocados. O legado logístico soviético está sendo contornado. A língua parlamentar tornou-se romena. A hegemonia cultural foi quebrada. Comandantes russos foram declarados pessoas indesejadas. 1.500 soldados estão isolados. E tudo isso foi feito sem armas, com ferramentas legais, econômicas, culturais e diplomáticas. Enquanto Putin luta com centenas de milhares de soldados na Ucrânia, 3,5 milhões da Moldávia cortaram todas as pontes. E há quase nada que o Kremlin possa fazer, porque nesta guerra não são as armas que falam, mas sim as leis e os gasodutos. O sucesso da Moldávia não é apenas sua própria história. É a prova mais clara de como o domínio da Rússia no espaço pós-soviético está desmoronando. E se este pequeno país tiver sucesso, outros podem seguir. Os últimos vestígios do Império Soviético estão sendo apagados. E o que está fazendo isso não são tanques, mas parlamentos e gasodutos. Então, o que você acha disso? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição. E nunca perca o que está acontecendo no mundo. Não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.